Irmãos, continuando o nosso estudo que começamos domingo passado sobre Deuteronômio, nós vamos hoje avançar um pouquinho mais nesse importante livro do Antigo Testamento. E vamos estudar hoje o trecho de Deuteronômio, capítulo 1, versículos 9 a 18. Eu só quero lembrar os irmãos, talvez eu tenha me comunicado incorretamente, não é uma série que nós faremos a partir de agora, percorrendo todo o livro de Deuteronômio a cada domingo. Será apenas ocasionalmente, em momentos que eu e o reverendo Marcos combinarmos que nós tocaremos nesse assunto, mas vamos tentar aí ter uma sequência no estudo mais expositivo desse livro. E hoje nós vamos ver então um pouquinho nesse livro do que estava acontecendo lá com o povo de Deus na planície de Moabe, prontos para entrar na terra prometida. E nós vamos começar refletindo um pouquinho sobre a nossa própria situação, Com a graça de Deus, a igreja local tem crescido. E a cada semana, nós temos visto novas pessoas chegando, começando a participar e se firmando aqui no grupo local. E isso, obviamente, gera uma maior necessidade também de organização, de estruturação. Nesse ano, conforme o reverendo Marcos já compartilhou aqui, teremos novos projetos, novos ministérios, muitos planejamentos feitos pela liderança da igreja, para que possamos continuar crescendo como igreja, como corpo de Cristo. E hoje nós vamos ver que Moisés passou também por circunstâncias similares lá na época dele. Nós queremos estudar o livro de Deuteronômio, porque ali nós podemos aprender com Moisés vários princípios bíblicos importantes, princípios que podem ser aplicados à nossa vida. Quando a gente começa a estudar essa primeira parte do livro de Deuteronômio, os primeiros capítulos, de 1 a 4, que são chamados de o primeiro discurso de Moisés, você pode conferir na Bíblia Almeida, tem um subtítulo lá chamado exatamente assim, o primeiro discurso de Moisés. Então, o Deuteronômio fala de alguns discursos de Moisés, e nesse primeiro discurso, Moisés vai fazer aí uma retrospectiva, ele vai fazer uma revisão histórica. E às vezes a gente lê aqueles vários trechos, a gente começa a achar, será que Moisés está fazendo aí um relato da viagem? Será que é um blog onde ele colocou vários posts, e foi colocando assim, aconteceu isso tal dia, aconteceu aquilo, como muita gente hoje em dia faz, Então, Moisés não tinha um Instagram ainda para tirar as fotos e fazer um videozinho, mas ele foi ali relatando e revisando para lembrar o povo tudo que tinha acontecido naqueles 40 anos de deserto. Talvez até tenha também essa finalidade, mas essa coleção de narrativas, que parecem até ser um pouco aleatórias, na verdade elas têm um propósito. Elas certamente têm um propósito, porque elas foram escolhidas por Moisés, sob a direção do Espírito Santo de Deus, para transmitir uma mensagem, a mensagem de Deus. Elas focam, essas narrativas, nos erros passados de Israel e também nas vitórias que Deus concedeu ao seu povo. Elas são uma parte intencional dessa história do povo de Deus, da história bíblica. E é isso que é interessante a gente começar a perceber que a história bíblica ela é diferente da história que nós aprendemos na escola, da historiografia moderna. Porque hoje, na história, nós estamos mais preocupados em salientar os vários fatos, aquilo que realmente aconteceu. Muitas vezes não tem sido tão fácil assim descobrir quais são os verdadeiros fatos. Mas nós salientamos os fatos, nós procuramos muitas vezes explicar os fatos com uma análise das causas, das consequências. Então essa é a nossa história ocidental, a maneira como nós fazemos história hoje. Mas a história bíblica, ela está muito mais preocupada em explicar os poderosos atos
e palavras de Deus. É uma história intencionalmente teológica, uma história intencionalmente profética. Às vezes nós lemos os livros do Antigo Testamento, as várias narrativas que estão ali, e achamos que são apenas histórias para a gente conhecer o que aconteceu. Mas esse não é o objetivo dessas histórias bíblicas. Todas as histórias bíblicas visam testemunhar daquilo que Deus fez e daquilo que Deus falou e de como o povo de Deus reagiu a essa ação e a essa palavra de Deus. Então não existe uma história bíblica neutra que está apenas contando fatos. Todas essas histórias, todas essas narrativas visam nos impactar como ouvintes da palavra, como leitores da palavra, para podermos ser transformados por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus falou. E é a mesma coisa aqui nesse trecho, né? Já vimos o primeiro trecho de Deuteronômio, lá nos primeiros 8 versículos, quando Moisés mostrou ser um eficiente e fiel comunicador da palavra de Deus, e vimos ali sobre a mensagem do Evangelho que está presente nesse livro do Deuteronômio. Agora, nesse trecho do Deuteronômio de 9 a 18, nós veremos também algumas outras características do servo Moisés. Nós vamos descobrir dicas para o nosso próprio ministério, porque Moisés era um servo eficaz, era um servo de Deus, ele é chamado assim ali no Antigo Testamento, Moisés, o servo de Deus, e ele prestava um serviço numa posição muito especial, que não foi igualada por outros personagens do Antigo Testamento, mas que é muito comparável, ou muito similar a que nós exercemos hoje, porque nós também fomos chamados para sermos servos de Deus. Cada um na sua posição, cada um diante da função e ministério que Deus colocou, mas nós também fomos chamados para prestar um serviço eficaz ao povo de Deus. Por isso, essas características, essas dicas que Moisés nos apresenta de como exercer o seu ministério, elas se aplicam também a você e a mim, porque todos nós fomos chamados para esse ministério, para prestar serviço a Deus. Então vamos começar lendo aí o texto bíblico. Eu apresento aí na versão da Nova Almeida atualizada, mas você pode seguir na sua própria versão física ou no celular, ou na projeção que está aí na tela. E o texto lá diz assim: nesse mesmo tempo eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei aos juízes, dizendo, deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Esse é o nosso texto para meditação hoje. Que dicas nós podemos encontrar aqui
O que Moisés está nos aconselhando? Ele estava enfrentando uma situação, né, de falar, de lembrar ao povo lá nas planícies de Moabe tudo o que tinha acontecido, e ele começa a falar então que quando eles saíram no Monte Sinai, lá no passado, eles precisaram se organizar melhor. Ele retoma um texto já narrado lá em Êxodo 18 e explica novamente o que tinha acontecido. A primeira dica que nós aprendemos com Moisés aqui é que nós precisamos reconhecer os nossos limites. Então essa é a dica. Não tente carregar tudo sozinho, você não vai aguentar. Moisés diz lá, sozinho não poderei levá-los. É a primeira coisa que ele fala. E ele ainda repete uns versículos mais para baixo, ele repete ali no versículo 12. Como poderia eu sozinho suportar? Como poderia eu resolver sozinho? Observem essa repetição da palavra sozinho. Moisés está percebendo que sozinho ele não dá conta. Alguns líderes levam muito tempo para perceber que sozinhos eles não vão conseguir dar conta do recado. E Moisés, naquela circunstância, ele está relembrando, né, tudo o que aconteceu, ele reconheceu isso, ele não iria conseguir arcar com todo o peso, com toda a carga, com toda a responsabilidade de liderar o povo de Deus se ele permanecesse sozinho. Então, por quê? Porque é necessário ele considerar os próprios limites humanos, né? Moisés não é como Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Moisés só podia estar num lugar a cada momento. E deveria haver uma fila, né? Havia uma fila enorme de pessoas esperando para ser atendidas por Moisés. Mas Moisés precisava resolver cada caso. Ele não havia aprendido ainda a reconhecer os seus limites e a pensar em alguma solução para esse problema. Então ele tinha um limite de tempo, ele tinha um limite de paciência e de força física, porque ainda que sejamos capacitados pelo Senhor, nós temos limites, e ninguém consegue ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando incansavelmente, sem descanso, sem alguma outra atividade que não a de resolver problemas dos outros, né? Isso é muito cansativo. Então é necessário, em primeiro lugar, reconhecer os limites. Foi isso que Moisés fez. Ele teve uma noção da sua capacidade, da sua disponibilidade de tempo, a sua disponibilidade de força física, para ele poder dimensionar e ter uma melhor avaliação do que ele poderia fazer e do que ele poderia deixar os outros fazerem. Hoje todos nós, como cristãos que servem ao Senhor, todos nós somos chamados a servir ao Senhor na igreja, né? Não apenas como líderes, mas como também participantes da igreja, como pessoas ativas no reino de Deus, e nós precisamos também começar com essa dica de Moisés: reconheça os seus limites, e muitas vezes isso é difícil, né? É tão difícil dizer não, é mais difícil ainda dizer eu não consigo, eu não sei fazer, né? É preciso aqui um equilíbrio para você também não ficar assentado dizendo que não sabe fazer nada e não quer fazer nada, mas esse é o recado, né, que Moisés está passando especialmente para aqueles que querem fazer tudo e que querem estar envolvidos em tudo. É necessário reconhecermos os nossos limites. Mas em seguida Moisés também vai nos dar outra dica. Ele vai falar lá, confie em Deus. Ele começa a descrever que Deus, o Deus Javé de Israel, o Senhor, como é chamado na Bíblia Almeida, foi ele que multiplicou o povo. Então parte do problema de Moisés é que tinha muita gente para cuidar. Mas quem gerou este problema, essa situação, foi o próprio Senhor. Então Moisés está dizendo, olha, o Senhor fez com que vocês se multiplicassem. Hoje vocês são uma multidão. Mas ele
é um homem de fé, ele confia em Deus, e ele diz, então que o Senhor faça que vocês sejam 1000 vezes mais. Precisa ser corajoso para dizer isso, né? Precisa confiar, porque se ele já não estava dando conta daquele milhãozinho de pessoas, pedir para ser 1000 a mais, era bastante gente, né? E muitas vezes a gente já está cansado com tantas pessoas e com aquilo que nos rodeia, mas Moisés aqui confia em Deus e ele abençoa o povo e confia que Deus vai dar o crescimento necessário e vai guiar nesse processo todo. Moisés usa 2 expressões interessantes aqui. Ele usa primeiro a expressão o Deus de vocês, não sei se ficou muito claro ali, o sublinhado, na primeira linha. Essa expressão ele vai usar dezenas e até algumas centenas de vezes no livro de Deuteronômio, o seu Deus, o Deus de vocês, tentando enfatizar exatamente isso, que o Senhor Javé é Deus sobre vocês, Ele é o Senhor, Ele é o governador, Ele tem controle absoluto. E o tempo todo Ele está chamando nesse livro o povo à obediência e à aliança com Deus, e lembrando que Deus, o Senhor, Ele é o nosso Deus, é o Deus de vocês, ele enfatiza bastante isso. A outra expressão que ele usa no versículo 11 é o Senhor Deus dos pais de vocês. Essa é uma expressão que ele usa bem menos vezes, apenas 7 vezes no livro, e ele usa em textos quando ele vai se referir aos patriarcas, aos antepassados, a aliança que foi feita no passado e as promessas que Deus tinha feito aos patriarcas. E como é que nós percebemos que ele está se referindo às promessas aqui nesse texto? Porque ele menciona que Deus tinha multiplicado o povo e agora eles são uma multidão como as estrelas dos céus. E para todo leitor aí do Pentateuco, do livro de Gênesis, e conhecedor das promessas de Deus, todo leitor vai perceber que essa é uma referência à promessa que Deus fez a Abraão, quando ele pediu para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, e dizendo que a tua descendência, Abraão, vai ser como essas estrelas, inumerável, né? Esse texto ele fica mais claro até lá no livro de Gênesis, quando Deus fala também com Isaac. Ele fala para Abraão, lá no Gênesis 15, versículo 5, ele fala um pouco depois também para o seu filho Isaac, ele repete para Jacó, e várias vezes na Bíblia, ali no livro de Gênesis, Deus confirma essa tríplice promessa, essas 3 promessas que ele faz aos patriarcas: a descendência, que eles seriam inumeráveis como as estrelas, a terra prometida, em que ele daria toda a Palestina, toda a Canaã, aos patriarcas e aos seus descendentes, para ali habitarem e adorarem ao Senhor, e principalmente a bênção da presença de Deus, uma bênção de que Deus estaria em aliança com o seu povo. Nós vemos isso ali no texto, quando ele repete essas promessas a Isaac, e nesse versículo nós temos as 3 promessas ali bem claras: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, olha aí as estrelas de novo, e a ela darei todas estas terras, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, há uma promessa tríplice de que Deus vai gerar filhos para Abraão e Isaac, para Abraão e Sara, depois para Isaac e Rebeca, né? E vai continuando as promessas para Jacó também, para os seus filhos. Ali ele começa já a se expandir com 12 filhos, quando desce o Egito, são 70 na família, e quando começa o livro de Êxodo, como vimos no domingo passado, já é uma nação formada. E nessa nação, essa nação saiu do Egito com poderosa mão de Deus, com feitos milagrosos, né, com as 10 pragas, que você já deve ter lido lá, e foi adorar a Deus no Monte Sinai, e ali fez uma aliança com o Senhor, e desfrutou da presença do Senhor, e o Senhor ensinou todo esse povo
a habitar na presença dele. Mandou construir um tabernáculo, ensinou vários rituais e ensinou o povo a viver com ele. Então nós vemos claramente assim que uma estrutura que vai acontecendo no Pentateuco, na Torá. O livro de Gênesis enfatiza a descendência, a promessa da descendência e o cumprimento dessa promessa por Deus. Os livros de Êxodo e Levítico se passam no Monte Sinai, quando Deus está ali levando o povo à sua presença e dando as regras de convívio. E os livros de Números e Deuteronômio retomam aí, o livro de Números a partir do capítulo 10, retoma a marcha do povo pelo deserto para ir habitar na terra. E o livro de Deuteronômio, como nós começamos a ver, é uma grande revisão de Moisés, um grande resumão dos 4 livros anteriores e também uma revisão de tudo que aconteceu para que eles se preparassem para entrar na terra prometida. Javé já tinha cumprido 2 dessas promessas. Então, obviamente, está implícito aqui nisso que Moisés está lembrando, e nas várias vezes que ele vai lembrar sobre as promessas de Deus, que Deus é fiel. Se Deus cumpriu a promessa da descendência, e agora o povo é uma nação, se Deus nos levou até a sua presença, e nos faz habitar na sua presença, então Deus certamente vai também nos dar a terra prometida. Então Moisés está salientando a fidelidade de Deus, e nós devemos aprender com ele também, porque nós devemos confiar que Deus cuida do seu povo. É Deus quem faz o povo crescer. É Deus que conduz o povo. O povo de Deus no Antigo Testamento era de Deus, por isso chama o povo de Deus. Não é o povo de Moisés, é o povo de Deus. E o povo de Deus no Novo Testamento continua sendo de Deus. É Deus quem faz a igreja crescer. E lá no livro de Atos a gente aprende isso, que Deus, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos dia a dia. Em outro texto diz que a igreja, através da operação do Espírito Santo, crescia em número. É o Senhor que faz com que a igreja cresça. Então nós temos que confiar primeiramente em Deus, e às vezes nós nos atrapalhamos, nos perdemos, ficamos ansiosos, nervosos, porque há muita coisa para fazer, há muitos ministérios a desenvolver, há muito sempre a fazer no reino de Deus, mas nós temos que lembrar que o reino é de Deus, que a igreja é de Deus, que o povo é de Deus. Nós temos que confiar no Senhor, como Moisés aprendeu também a confiar. Uma terceira dica de Moisés nesse texto é que nós precisamos ter resiliência. Moisés fala ali no versículo 12, como nós tínhamos lido, já um pouquinho desse versículo, que ele diz: como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? Como poderia eu sozinho resolver as questões que surgem no meio de vocês? Moisés estava cansado de servir porque ele resolvia problemas desde que se levantava até quando ele se deitava. E ninguém é de ferro. Você pode aguentar isso por um tempo, mas vão passando os meses, se você aguentar meses, e você vai se sentir cansado, porque ninguém aguenta ouvir reclamação e resolver problemas o tempo todo. E seja qual for o ministério que você está envolvido, seja qual for o dom que Deus concedeu a você no meio da igreja, seja qual for o serviço para o qual Deus chamou você, todo serviço é difícil, porque todo serviço na igreja envolve pessoas, não é isso? E as pessoas são difíceis. Olhe para você mesmo, você é difícil, e as pessoas que estão ao seu redor são difíceis. Nós temos dificuldade de nos relacionarmos com os outros, de nos comunicarmos com os outros, de aceitarmos a diferença do outro, de entendermos que o outro quer cantar música de um jeito diferente, quer ler o texto bíblico de um jeito diferente, quer fazer uma oração de um jeito diferente, quer fazer a reunião de um jeito diferente, num horário diferente, com pessoas diferentes.
porque nós temos o nosso jeito, mas as outras pessoas têm o seu jeito. E a igreja sempre vai ter essa confusão e esses problemas, porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos cheios de complicações. E nós trazemos tudo isso junto quando viemos nos reunir, nos congregar como igreja. Então, no exercício do seu dom, do seu serviço, nós precisamos aprender aqui com Moisés a ter resiliência. Não sei se você conhece essa palavrinha. Essa palavra, ela significa a capacidade que tem um determinado objeto de retornar à sua forma original. Quando você aperta aí uma bola, por exemplo, ou um balão, né, todo cheio, você aperta e ele fica deformado, né, o balão, logo que você solta, ele logo retorna à sua posição original. Ele é resiliente. E na vida das pessoas tem se usado muito esse termo de sermos resilientes ou ter resiliência, para indicar essa capacidade de continuar funcionando bem, mesmo diante dos problemas, mesmo que alguém esteja apertando o seu lado, do seu balãozinho, você vai continuar operando, você vai continuar funcionando, e você vai ter a capacidade e a força de retornar àquela posição original, de resistir à pressão. E não é fácil resistir às várias pressões que nós temos no decorrer do serviço, no decorrer da vida da igreja. Mas Moisés está aqui comentando da situação dele, e obviamente ele vai dar a solução logo em seguida nos próximos versículos, como nós lemos. A solução muito básica é que sozinho ninguém consegue ter resiliência e aguentar toda a pressão e fazer tudo. É necessário delegar, é necessário estarmos juntos, é necessário trabalharmos juntos. E essa é, obviamente, a próxima dica que precisamos aprender aqui com Moisés. E Moisés fala, então, ali no versículo 15, no versículo 16, que ele ia colocar, então, diversos oficiais, né, e chamou chefes, provavelmente chefes militares, chamou oficiais administrativos, chamou juízes, e colocou então essas pessoas em várias posições dentro do povo de Deus, para poder repartir a função que ele estava exercendo, né? Então Moisés organizou o povo em uma hierarquia, distribuindo essas diversas funções. Nós precisamos aprender também com Moisés a delegar funções, a chamar os outros para colaborar com o ministério que Deus nos deu, com o serviço que desejamos fazer, ou a nos oferecermos, nos voluntariarmos também para servir junto com os outros, nos ministérios já constituídos da igreja, né? Nas várias sociedades internas, departamentos e funções, naquilo que a igreja tem buscado, servir a Deus e glorificar o nome de Deus, nós precisamos nos voluntariar, nós precisamos usar os nossos dons para servir, para edificar a igreja. E por isso, né, Moisés naquela época, ele organizou o povo todo, então, nessa estrutura hierárquica, e hoje na igreja nós também precisamos nos estruturar e nos organizar dessa maneira. Por quê? Porque o sucesso da missão, Moisés logo aprendeu, não está em cumprir essa missão sozinho, mas sim em envolver todos no projeto de Deus. Deus não quer que um líder faça tudo, se comunique com ele, e seja, né, o profeta, o sacerdote, o rei e também a ovelha do rebanho. Deus chamou o povo de Deus do Antigo Testamento e também do Novo para uma participação conjunta, para que todos exerçam seus dons e todos participem da adoração a Deus e do serviço a Deus. Esse é o verdadeiro sucesso que devemos buscar dentro da igreja. E para isso, então, Moisés começou a estruturar esses vários chefes, principalmente, que ele menciona, de milhares, e de centenas, e de 50, e de 10, né? E para preencher esses cargos, ele falou ao povo lá: escolham homens sábios, inteligentes e experimentados. Homens sábios que sabem ter discernimento, né? Sabedoria não é sinônimo de conhecimento, mas é sinônimo
de uma pessoa que sabe usar o conhecimento de uma maneira apropriada. Ela tem experiência, ela tem visão, ela tem discernimento para poder ajudar a igreja. Homens inteligentes, homens que também sabem usar a cabeça para que eles possam ajudar o povo de Deus a ir para frente. E ele fala também de homens experimentados. E essa palavra, que aí foi traduzida como experimentados, quer dizer homens reconhecidos. Homens que são conhecidos pelo povo. É isso que esse vocábulo quer dizer. Ou seja, que o próprio povo reconhece que são bons naquelas funções, que são homens sábios e inteligentes. Então Moisés está dizendo aqui e assumindo duas coisas. Primeiro, que Deus provê os dons necessários para a liderança e para o funcionamento dos ministérios, dos vários ministérios, e também que a comunidade, o povo de Deus, sabe reconhecer esses dons e ministérios. Nem sempre é fácil e nem sempre dá certo. Estamos aqui generalizando. Houve momentos, e nós logo vamos ver aí, numa próxima ocasião, em que alguns líderes se rebelaram contra Moisés e contra Deus. Então, às vezes, os líderes falham, às vezes o povo coloca a sua confiança num líder, e esse líder leva o povo para um caminho errado, e o afasta de Deus. Mas Moisés está dizendo aqui que podemos confiar aí, que Deus está no comando, e Deus vai prover os dons, e vai também levar a igreja, né, a igreja de Deus lá no Antigo Testamento, a reconhecê-los. E no texto de Êxodo 18, que ele está revisando, o sogro dele, Jetro, sugere também que essas pessoas devem ser tementes a Deus e amar a verdade. Isso está implícito aqui, porque elas são atributos que elas precisam ter e usar para poder julgar corretamente, que é o que ele vai falar nesses próximos versículos. Essas pessoas chamadas para ser juízes, elas precisam ter um temor do Senhor no seu coração, elas precisam amar a verdade e fugir da corrupção, né? Então esses são atributos úteis e essenciais para quando você quiser também delegar funções, para aquele dom, para aquele ministério que Deus tem chamado você, o que a igreja tem despertado você para seguir. E se você quiser delegar funções, se você quiser chamar outros, procure pessoas sábias, inteligentes, experimentadas, tementes a Deus, que amam a verdade, para que elas caminhem junto com você. Porque Deus também tem provido os dons necessários na igreja. 1 Coríntios 12 fala isso lá, que Deus distribui através do Espírito Santo os dons a quem lhe apraz. E ele faz com que tudo isso funcione, que com juntas e ligamentos a igreja funcione e opere para a glória do seu nome, né? Então nós precisamos aqui também nos estruturar e pensar em como podemos funcionar melhor. Esse é o trabalho contínuo, né, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos outros irmãos que estão em vários ministérios, para que todos funcionemos juntos organicamente, procurando discernir a vontade de Deus. Nesse ano, como o reverendo Marcos anunciou, teremos o início do ministério de grupos pequenos. Talvez seja muito similar àqueles grupos que Moisés fez, né? Porque ele colocou lá alguns chefes de 50 e colocou também chefes de 10. Já havia ali um pequeno grupo de 10 pessoas que precisavam ser coordenadas e formavam uma pequena unidade. E essa pequena unidade, ela estava debaixo do chefe de 50 e do chefe de 100 e assim por diante. Porque nessa hierarquia, nesse todo, era necessário que houvesse ali também o grupo pequeno, o grupo de poucas pessoas bem unidas, bem coesas, servindo a Deus juntas. E é isso que nós temos também planejado aqui, né, para a igreja esse ano. Mas Moisés não apenas diz que nós devemos delegar funções, mas por último ele fala que nós devemos capacitar essas pessoas que foram nomeadas. E ele vai falar sobre vários princípios, voltando-se mais aí para os juízes, né, e dizendo então que eles devem dar atenção às questões que surgem, julgar com justiça entre
os irmãos israelitas ou entre o israelita e o estrangeiro. E também ele diz que não devem esses juízes ser parciais no julgamento, mas devem ouvir o pequeno e o grande da mesma forma. Não devem ter medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Aí nós temos vários princípios importantes, não só para a justiça, para julgar casos, mas também para a administração dos ministérios. Porque não é apenas o juiz que julga casos, mas qualquer pessoa que está servindo vai ter constantemente problemas que precisam ser julgados, e muitas vezes, quando você está aí, você delegou funções para pessoas que estão cooperando no ministério com você vai ter uma dissensão entre elas, você vai ter uma discordância, e você vai precisar julgar entre esses casos também. Mesmo que seja no seu grupo de 10, um grupo pequeno, mesmo que seja um grupo de 2 ou de 3 no seu ministério, mas vão aparecer essas circunstâncias em que você também vai julgar. E Moisés está aqui nos dando essa dica de que o julgamento de Deus é um julgamento sem parcialidade. Não é só entre os irmãos da igreja, entre os israelitas, que deve haver justiça, mas também com o estrangeiro, com aquele que está fora da igreja. Se o problema é entre alguém da igreja e alguém fora da igreja, você deve julgar com a mesma justiça que você julgaria se fosse com 2 irmãos da igreja. Também não deve haver parcialidade entre o pequeno e o grande. Você não deve favorecer nem o pequeno e nem o grande. É sempre mais fácil favorecer o grande, mas também não devemos favorecer o pequeno. E o texto aqui, na verdade, quando fala de parcialidade, ele está dizendo assim: não reconheçam faces ou rostos. O texto hebraico está dizendo assim: não olhe para quem é a pessoa, olhe para o que está acontecendo. Daí vem aquela ideia, da justiça cega, da justiça vendada, que se usa muito no Ocidente, que a justiça não deve ver a quem está prestando o serviço. E é esse o mesmo princípio que vem aqui da Bíblia. Não ser parcial é não reconhecer quem você está julgando, no sentido de não haver favoritismo. Não quer dizer que você não vai conhecer as pessoas, porque isso é impossível, Você tem que ouvir cada caso e discernir caso a caso o que está acontecendo, mas quer dizer que você não vai deixar de cumprir a justiça de Deus por causa de favoritismos. E Moisés ainda diz ali no finalzinho que não só a gente deve ser imparcial com o pequeno e com o grande, com os estrangeiros, com os pobres, os órfãos, as viúvas que são pequenos, mas principalmente a gente não deve ter medo de ninguém, especialmente dos grandes. Quão comum é a gente se acovardar e não querer resolver o problema quando se trata de alguém importante. E isso acontece no meio da igreja também, porque às vezes você não quer ir contra aquele presbítero, aquele diácono, talvez até aquele pastor, Tá aí o diácono ganhando ponto já. E você não quer, então, tocar no ungido de Deus, ou você tem medo de manifestar uma opinião por causa da importância da pessoa. Então Moisés está dizendo aqui que nós não devemos ter medo de ninguém, porque esse julgamento, ele vem de Deus. O padrão é de Deus. As nossas decisões têm que se basear no padrão divino de justiça e administração. Nós temos que capacitar as pessoas ao nosso redor, para a qual você está delegando funções, para a qual você está chamando para poder trabalhar com você, de acordo com esse padrão de Deus, esse padrão divino. E os líderes devem ter essa consciência de que representam o próprio Deus. O julgamento é de Deus, diz Moisés, e lá em 2 Crônicas vai se repetir essa mesma exortação aos juízes, de que não sejam parciais, porque o Senhor está olhando, o Senhor é o juiz, e o julgamento pertence a Ele, e nós vamos acabar então prestando contas a esse Senhor, que é o justo juiz de toda a terra. Então nós precisamos ter consciência nas nossas decisões, quando você é nomeado, você é empossado para uma função de liderança, de serviço na igreja,
quando você é chamado a colaborar, e é bem possível que você logo seja chamado, né, para muitas coisas, você deve ter essa consciência de atuar na presença de Deus e de acordo com os princípios de Deus. E o nosso texto termina com, nesse último versículo, Moisés continua à disposição. Ele delega as funções, ele treina, ele capacita, ele dá as instruções, mas ele também diz, se a questão for demasiadamente difícil, tragam para mim. Ele continua ali presente. Ele está delegando as funções mais fáceis e está ficando com os pepinos. Ele fica como a segunda instância, ou talvez até a terceira instância do tribunal. Ele está ali pronto para resolver as coisas mais necessárias e urgentes e permitindo que as coisas mais fáceis sejam feitas por outros. E esse princípio ele é importante porque é o princípio da delegação. Nós temos que aprender com Moisés que nós vamos delegando as funções mais fáceis e ensinando, capacitando e treinando para que os outros irmãos e irmãs façam essas funções mais fáceis e continuamos à disposição, cada um no seu ministério, fazendo as coisas mais essenciais e aprendendo a delegar e movendo para questões mais difíceis. É um movimento contínuo de ensinar os outros e de delegar. E isso acontece também na igreja. E, na verdade, é essa a função dos pastores que Paulo explica lá em Efésios, capítulo 4. Porque ele diz que os pastores foram chamados para equipar os santos para executarem o seu serviço. E por muito tempo se entendeu errado essa função, achando que eram duas funções do pastor. Uma era a função de equipar os santos e a outra função era executar todo o serviço da igreja. Né? Mas hoje se entende melhor esse texto, já se foi feita uma análise, um estudo, e se percebe que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quem tem que fazer o serviço são os santos. Os santos da igreja foram chamados a executar o serviço de Deus. Todos nós, como igreja, fomos chamados a adorar a Deus, a obedecer a Deus e a servir a Deus. Os pastores foram chamados para uma função especial, que é essa função de capacitação, de treinamento, de despertamento, de delegação de funções. Não quer dizer que os pastores possam ficar fazendo nada, mas tem muito serviço nessa área de treinamento e capacitação e de condução do rebanho de Deus. Mas, então precisamos aprender essas realidades, essas dicas que Moisés está nos ensinando, porque elas são muito úteis na nossa vida como igreja também. E eis nós aí, como igreja, né? Somos todos nós chamados para exercer os nossos dons. Então, não são dicas para líderes apenas. São dicas para todo cristão que quer servir a Deus. Aonde você está plantado, aonde você foi chamado, e digo isso também aos visitantes que estão aqui hoje presencialmente ou pela internet. Aonde você está, Deus tem chamado você para uma função, para um ministério, para um serviço. O que é ministério? É o dom em serviço. Deus não dá dom para você guardar no bolso. Ele dá dom para você usar, e usar na edificação da igreja. Então nós somos chamados a escutar essas dicas aí de Moisés para podermos servir bem. E vimos hoje então 5 dicas. Reconheça seus limites, confie em Deus, tenha resiliência, delegue funções e capacite aí os irmãos e irmãs nomeados. Essa é a palavra de Deus que temos hoje aí para compartilhar. Quero convidar os irmãos do grupo de louvor para vir à frente, para cantarmos aí um cântico de consagração e através desse cântico, declararmos a Deus que estamos aí dispostos a fazer a nossa parte, a servir a igreja com os nossos dons, a nos voluntariarmos, a dizermos a Deus, eis-me aqui, Senhor, né? Usa-me e trabalha através da minha vida.